Você pode ser o que você quiser, só que você tem que trabalhar nisso diariamente, todos os dias, um pouquinho. Então, assim, não importa qual seja o seu sonho, trabalhe nele diariamente, todos os dias. Independente das opiniões ou das limitações das pessoas, são limitações delas. Não se basear pelo que as pessoas acreditam que seja o seu limite, sabe? Agora nem o céu mais é o limite. Quando eu abraço uma causa, assim, eu dou o meu melhor, eu fico sem dormir, mas eu vou estar lá fazendo o processo, fazendo as coisas. Você cursou 4 anos de turma pré-militar e atualmente está no 6º período de Direito na Universidade Estácio de Sá. E também é pesquisadora científica pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico. É isso, né? Sim. E você também participa do programa de caça a asteroides. Sim, a quinta edição. Incrível. E aí você e mais 5 pessoas do Brasil todo, né? Foram selecionados para participar de um programa lá na estação de pesquisa Habitamarte, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Carol, fala pra gente um pouquinho sobre você. Onde você nasceu? Você é natural do Rio ou do Rio Grande do Norte? Como que foi a sua infância? Até você chegar na sua decisão de cursar Direito. Sim, eu vou resumir, foi cada hora num canto, né? Porque a minha mãe me engravidou muito cedo, com 16 anos. Então, foi no Rio de Janeiro, a gente morava na Pavuna. E ela não ficou com meu pai. Acabou que minha avó estava se separando do meu avô, então ela ficou no Rio e eu fui para Cabo Frio, na realidade. Então, isso com 4 anos. E eu fui criada pela minha avó materna, né? Maria José. Agora ela tá até muito feliz. Ela ficou assim. Primeiro, quando eu me interessei na área espacial, ela ficou: você não acredita em Deus? Aí eu falei: eu acredito em Deus. Porque ela é bem religiosa, né? Eu fui criada na igreja, do sétimo dia. Fui escoteira. Eles têm, na realidade, chamada de desbravadores. É o universal. Então, assim que eu fui para Cabo Frio, eu queria entrar no escoteiro. Aí eu nem podia, porque era a partir de 6 anos, mas eu com 5 chorava, ficava lá, tipo, começava, sabe, a pedir, aí eles deixaram entrar, era um mascote. Aí fiquei lá, era muito legal, tinha isso do acampamento, então eu cresci sendo escoteiro, desbravador, né, porque tem o lado espiritual também, então mental, físico e espiritual. E aí eu passei a minha infância toda acampando, fim de semana, fazendo trabalhos voluntários, asilo, hospital. A gente sempre estava fazendo. A Igreja Adventista tem muito disso, sabe? Ela preza muito pelo social. Então, assim, eu sempre estudei escola pública, né? Sempre estudei escola pública porque minha avó não tinha como, era difícil, assim, coisas básicas. Então, não tinha como pagar nenhum tipo de escola particular. Eu sempre tive vontade de ser militar, porque, assim, eu gostava da ideia, a farda, sabe, a disciplina, e também tinha a questão da estabilidade, né, financeira, eu ficava pensando, como é que eu vou fazer uma faculdade se eu não tenho como pagar, né? Mas, assim, foram coisas da vida mesmo. Tive a oportunidade de ir para o ensino médio, fazer uma turma militar, pré-militar, no Rio de Janeiro, e eu tive uma ajuda a primeira a minha infância ela foi bem assim, cada hora eu estava num lugar, né? Ô, Carol, Aí, quantos anos você tem? 23. Você é bem nova, né? Já passou por muita coisa e eu me identifiquei muito com você quando você falou que quis ser militar e estuda direito. Na verdade, eu já quis ser militar também, era a minha paixão da vida e já quis estudar direito também. Mas em que momento você falou assim, eu posso estudar direito, que é algo que eu gosto de fazer, e eu também posso continuar conhecendo sobre ciência e tecnologia? De que forma você se encontrou nisso? Qual foi o momento que você falou, vou me especializar em direito espacial? Foi antes de receber o resultado do CNPq, eu estava entrando, né, nas possíveis pós-graduação e eu vi sobre direito espacial. E eu sempre fui de observar o céu, tem aplicativo, vou observando.
E eu vi que era pelo CNPq que tinha o melhor pós. E estava aguardando o resultado deles, né, que atrasou no ano passado. E aí comecei a entrar no curso gratuito de Direito Espacial. Aí eu vi que a gente não tem leis específicas, que assim, nós temos os astronautas, análogos, né, eu também, os engenheiros do centro de pesquisas, mas a gente precisa de um apoio, de uma cooperação pública também, porque é do âmbito internacional público. Esse é o ramo do direito. Eu fiquei, vi história, principalmente sobre a parte de legislações, né? E aí acabou de que naquele momento tinha saído, que eu tinha sido aprovada também, tipo, saiu tudo lá. Aí eu fiquei, caramba, coincidência? Acho que não. Aí comecei a pensar, bom, eu tenho que entender o que está acontecendo, né? Tipo, eu preciso ver como que funciona, se é algo que realmente vale a pena lutar. Porque os outros ramos do direito eu não me identifico. Não me identifico com civil, assim, porque infelizmente, ou felizmente, quando eu abraço uma causa, assim, eu dou o meu melhor, eu fico sem dormir. Mas eu vou estar lá fazendo o processo, fazendo as coisas. Eu estou desde o primeiro período já por dentro. Fiz primeiro estágio voluntário por 1 ano, depois consegui o estágio remunerado. Mas aí eu vi num momento que eu precisava, tipo, focar um pouco mais assim. Escolher um caminho, né? Em que momento você conheceu a Estação Habita Marte? Você já conhecia? Como é que foi isso? Não, foi todo um caminho. Eu vi no Instagram, pelo Ministério da Ciência, dizendo que tinha um programa caça asteroides. E eu falei, nossa, eu quero muito participar. Mesmo não sendo da área das exatas, né? Botei minha história lá. Aí o ministro curtiu. E uma página também, a Space BR. E uma outra pessoa me mandou um e-mail. Aí eu mandei um e-mail, foi a Agna, né, a diretora desse projeto. Vi que era parceria com a NASA, eu, caraca, sempre quis. Pensei assim, né, as pessoas ficam, mas é muito difícil, você nunca vai conseguir isso. Eu ouço assim, eu gosto do difícil. Aí entrei, né, comecei a ver sobre o caça asteroide, só que eu fiquei com muita coisa. Eu entrei na 2ª edição, não consegui finalizar, porque eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu pedi, poxa, tem como eu entrar em agosto novamente, né, na última edição, para poder, porque eu não vou dar conta de fazer tudo. Eu estava precisando selecionar algumas coisas, né. Ela falou, não, sem problemas. Então agora eu voltei. Eu até recebi uma mensagem ontem, né, do IASC, que é vinculado à NASA, para baixar o pacote de imagens para caçar os asteroides. Aí... nisso, a IP Space BR, que agora eu também sou sócia, ele me chamou para ser sócia, né? A gente tem esse projeto de fazer revistas, de fazer artigos, investimento em tecnologia mesmo, assim. Cada um tem o seu nicho, né? Somos 3, é o Eugênio, o Davi e tem eu. O Eugênio é da parte de sistema de informação, inteligência artificial. O Davi é da parte de engenharia elétrica, ele estava no Habitat, né? E ele que fez aquelas estufas sustentáveis, e tem outros, sabe, vai continuando, e tem eu que, assim, quero atuar no direito espacial, e o direito está lá para fazer acontecer, né? Porque a gente precisa de leis, a gente precisa de cooperação, a gente precisa ter alguém ali que pega e veste a camisa e vai correr atrás para que sejam dadas oportunidades para que as pessoas tenham investimento e certos tipos de leis, normas, né, que direcionem qual caminho pode seguir, ou quais são os limites, alguma cooperação. Então, eu acredito que o direito espacial está aí para isso. Agora, eu estando falando assim, eu tenho esperança pra caramba, porque a gente precisava disso. Tem muitos artigos dizendo da importância da elaboração de uma lei específica para o direito espacial. A gente tem um tratado, né, de cooperação internacional com a NASA, já saiu no Diário Oficial, foi na semana passada. Então a gente precisa investir, a gente precisa de uma lei específica, só que isso é muito importante porque vai estar gerando tecnologia brasileira, o quê? É investimento tipo, na própria tecnologia, valorização, mas também gerar empregos. Então assim, você vê que tem toda uma linha, sabe? Cada coisa vai puxando a outra. Eles se conectam, né? Se conecta. Então é isso, aí eu
Eu conheci o Habitat Marte pela página do EP Space. Uhum. Ele vai compartilhando, colocando sobre as coisas. É a única estação análoga no hemisfério sul que temos, né, no mundo. Tem outras estações análogas em outros países, mas no sul somos nós mesmos, né? E, E, Carol, quando você soube que seria selecionada a partir desse momento, como é que foi a sua preparação? então, física, mental, aí é espiritual, para ser honesta. Por exemplo, no início da pandemia, a gente ficou em isolamento, né? Imagina Uhum. por muito tempo, com um desconhecido. Você começa também a se questionar sobre a espiritualidade, né? Acredito que a pandemia trouxe um pouquinho disso, porque a gente tinha uma certa visão. Veio a pandemia, ficamos mais isolados, ficamos pensativos, avanços espaciais, descobertas de coisas, né? Uhum. Aqui do buraco negro, uma foto, né? Do Sim, buraco sim. negro. Então, assim, muitas coisas da física que estão sendo comprovadas, né? Física quântica. E isso abre inúmeras perguntas sobre, então, o que seria Deus? Será que existem outras vidas? Será que vidas em outros lugares? O que Surgem estamos muitas fazendo? perguntas, né? Começa a se questionar. Então, também tem a parte espiritual. Eu acredito numa questão mais de algo universal. É a própria religião até do Einstein, né? Que é ligado à natureza e ao universo. Esqueci o nome agora no momento, é alguma coisa. Mas esse pandeísmo, mas é algo assim ligado a isso, mas eu respeito todas as religiões. Aliás, chegar a confessar que eu acredito nisso, em algo ligado ao universo, à natureza, foi difícil, porque assim, eu sempre fui criada, né? Daquela forma, a Bíblia, assim, veio assim, assim, acontece isso, 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 isso. É uma coisa que as pessoas costumam separar, né? Essa questão de ciência e crença e a fé. É algo muito É, complicado, mas eu imagino que você realmente se colocou numa situação de ter muitas perguntas, né? Mas falando mesmo da estação, como é lá? Muitas pessoas ainda não conhecem isso, não sabem nem que existe essa possibilidade de viver essa simulação, né? Como é que foi essa experiência? O que você fez lá? Como é que você se sentiu? E quanto tempo você ficou lá? eu fiquei 3 dias. O primeiro dia que a gente chegou foi assim, eu sou de cidade pequena, né, do interior, e também nunca tinha vindo pro sertão. Então, assim, quando eu vi a seca, sabe, aqueles gados bem magrinhos, aqueles incêndios florestais, tudo muito seco mesmo, as pessoas bem humildes. Eu fui para um lugar que tem 6 mil habitantes. Aí eu comecei a olhar, caramba, olha que diferente, né? Aí aqueles avisos de água no Rio, a gente não tem isso, a gente sempre tá com água, sempre tá com alimentação, dá um jeito, sabe? Então eu comecei a ver, assim, também sobre outras pessoas no nosso próprio país, e também sobre outro tipo de vegetação, de clima. A gente ficou dentro não é uma casa, sabe? Porque ele fez de uma forma análoga a uma estação espacial. É tudo com um certo. Não é alumínio o nome, tá vendo? Não sou da engenharia. Aí, assim, mas tem todo, sabe? Tem a parte de. Tem entradas, ferramentas, tem Uhum. uma biblioteca, tem uma parte, um outro quarto que serviu na área de meditação. É tudo fechado, tá? A gente fica fechado. Exatamente para simular. Então, assim, o banheiro também, até o próprio. Quando você vai tomar banho, é como se fosse uma estação mesmo, sabe? É diferente ali para onde a água sai. Aí a gente passou por atividades, relatórios diários. O professor Júlio, ele tem muitas que tá, o que você está sentindo assim psicologicamente, se você sentiu que foi ouvido, assim várias coisas assim. E a gente fez as atividades intraveiculares, nos alimentamos de também macarrão, tudo que seria meio, sabe? Dentro de uma estação. E tinha parte também de você, eu não lembro o nome,
Despressurização, uma coisa assim, que tirava simulava tirar a pressão, sabe? A pressão de um ambiente para o outro, para quando a gente ia para a parte externa. A gente passava por isso, ficar quente pra caramba, né? Porque há diferentes pressões atmosféricas de um ambiente para o outro. Sim. Bom, a gente foi explorar. Assim, a gente até explorou coisas que antes não tinha. A gente subiu depois, no último dia, a gente foi para uma caverna. Caramba, e assim, vai subindo. E o medo de cobra? E o medo de cobra? Nossa, eu olhando assim, meu Deus, tomara que não teve cobra, tá? Ainda bem. Aí, assim, mas foi incrível. A gente também teve uma observação, né, sobre as estrelas. Eu vi muita estrela cadente. Muito, 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 muito céu, sabe? Eu dava para ver a Via Láctea passando. Então, assim, Que era muito lindo. estrela. Eu fiquei por horas lá, falando sobre até Deus, né? Sobre como a gente acreditava que Deus era algo ligado ao universo. Algo E perfeito. é, que não dá para, tipo, eu acredito que deveríamos alinhar a ciência e a religião como cooperação e não como forma de se excluírem, sabe? E respeitar também quem não quiser, quem não acredita, eu super respeito. Só que eu também peço isso, sabe? Porque realmente a gente precisa estar, desculpa, precisa Imagina. estar. Eu acredito que a base de tudo é o respeito. E aí, quando a Uhum. gente tem uma pessoa muito ortodoxa, eu fui criada, né? Eu ouço, eu respeito, mas eu questiono. E depois dessa experiência toda que você viveu, né, até aqui, e de tudo que você aprendeu ao longo da sua vida até o momento, pesquisas, estudos, as crianças de hoje em dia podem sonhar em ser astronautas? Claro, podem sonhar com o que elas quiserem ser, com Incrível. Eu certeza. queria que você deixasse uma mensagem para isso, para essas pessoas que sonham, mas às vezes pensam assim: ah, eu queria muito ser astronauta. Na verdade, era o sonho de muita gente na minha geração. E que hoje é difícil ver alguém falar: meu sonho é ser astronauta. Porque muitas vezes as pessoas são barradas, né? Nossa, mas isso não existe, é muito difícil. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Bom, eu vou falar o que meu irmão falou. Meu irmão, antes de eu vir pra cá, ele falou: mas esse astronauta é muito difícil. Eu falei: Matheus, o que é difícil? Você pode ser o que você quiser. Só que você tem que trabalhar nisso diariamente, todos os dias, um pouquinho. Então, assim, não importa qual seja o seu sonho, trabalhe nele diariamente, todos os dias. Independente das opiniões ou das limitações das pessoas, são limitações delas. Não se basear pelo que as pessoas acreditam que seja o seu limite, sabe? Agora nem o céu mais é o limite, isso Davi fala bastante. E sobre a Estação Habitat Marte, né? Como as pessoas podem conhecer mais sobre isso e assim como você teve essa oportunidade de participar, estar nessa missão, como outras pessoas poderiam ter essa oportunidade também? Olha, o primeiro passo é entrar lá no site, no Instagram da Habitat Marte, tem um site também, fazer contato com o professor Júlio. Você é honesta, tem um investimento financeiro, né? Porque, tipo assim, mesmo tem o valor lá para ficar na estação, que não foi pago, né? Uma doação para poder continuar. Mas tem algo, por exemplo, eu nunca poderia participar se eu não tivesse como pagar a viagem aérea. E aí calhou de eu ter o dinheiro, porque eu fazia um processo aí que eu fiz tal, tive o dinheiro para Sim. poder ir. Ok. Só que não dava para ficar, por exemplo, esperando a prefeitura, coisa desse tipo. E assim, eu acredito que seja isso que falte. Ontem até a prefeitura veio falar comigo, né? Montar uma entrevista e eu fui honesta. Sabe tudo que eu te falei? Eu encaminhei. Eu falei assim, Sim. a gente tem apoio, a gente não tem investimento. É sério, não tem R$ 1.500, R$ 1.000, 800, sei lá, R$ 800, só para a pessoa, sabe, ir conhecer. Então, eu acredito muito que essas são das políticas municipais. E, aliás, a minha pesquisa científica foi isso, jurisprudência da crise. Essa CPI, tudo isso que está acontecendo, evidenciou que os municípios eles têm muita autonomia e que a gente precisa de investimento. Não é só o federal está lá também, mas a gente precisa também dos municípios. Acredito que a democracia começa assim de perto, entende? Então, é ver realmente quais são as propostas, porque, assim, não dá mais para
para essa antiga política, a gente nunca vai prosperar assim, sabe? É isso que eu queria, assim, entrar lá no site da Habitat Marte, falar com o professor Júlio e saber que vai ter um investimento aéreo, porque infelizmente a gente não tem apoio, nem o professor Júlio tem apoio, sabe? Então, Incrível. o Habitat em outros países tem bastante. Aí você vê, a tecnologia é a última coisa que são repassadas. Mas, assim, a gente tem um ministro hoje em dia que é maravilhoso, o Marco Pontes. Eu tenho muita admiração pelo Marco Pontes. Ele tem uma frase que é assim: sonhos são como sementes do futuro. E ele é muito, tem uma história de vida também muito difícil, sabe? E nosso único astronauta, sabe, da NASA, foi para a NASA. E eu tenho muita admiração por ele. Eu acredito que tudo isso que também está acontecendo, né, do acreditar que é possível, sim, o Brasil prosperar na área espacial e se desenvolver tecnologicamente, não sermos mais um país subdesenvolvido, vem também do Marco Pontes, sabe? Porque ele tem sido muito eficiente com os acordos, as cooperações que ele tem feito com parceria com a NASA. Caça asteroides, o acordo de cooperação do Tratado Artemis também com a NASA, né, que vai enviar a primeira mulher à Lua em 2024. Posteriormente, 2030, temos o plano também de enviar para Marte. A Lua seria como uma espécie de uma base, sabe? Para poder ir ocorrendo outras explorações de outros países, outros planetas. Legal Isso aí. saber que a gente tem essa possibilidade, né? É realmente Tem. assim, é realmente Imagina, incrível. sabe? Será que o Brasil vai ficar para trás? Eu espero que não. Eu acho que não. Ah, também não. E Carol, como é que você se imagina daqui 10 anos? 10 anos na ONU. Incrível. Na ONU. E quais objetivos você espera ter alcançado através do direito espacial? O investimento tecnológico, científico, geração de empregos, impulsionamento de sonhos, independente se é área espacial ou não. Porque, assim, mesmo que eu não tenha sido militar, por exemplo, aquilo ali foi um início de uma rotina de estudos que, posteriormente, me fez entrar em direito, me fez ser pesquisadora, manter um bom CR e me questionar. Eu sei que é meio adaptado essa frase do Einstein. Eu lembro desse meu professor, o Elton, primeiro dia de aula na turma pré-militar. Era um contexto de quantas horas por dia você tinha que estudar além do curso. Ele falou bem assim, ele colocou assim, 8 horas, 9, 10 horas além do curso. Ele, você dorme 5, 6 horas, tá bom, é só por um período, você tá passando concurso, fim de semana você dorme, não sai fim de semana, coisa assim, faz outra coisa, seja mais saudável. O pessoal na época do cursinho até falava que eu tava maluca, não era normal estudando assim não. Aí, enfim, ele falou o seguinte: porque quando você deixa de ser medíocre, dificilmente você volta a ser. Então, mesmo que vocês não sigam aqui na área militar, que ele foi para o Instituto Militar de Engenharia e não seguiu como militar, né? Tanto que ele virou professor. Mas é um engenheiro. E, assim, ele falou sobre isso, sabe? Independentemente, você já criou um hábito. Você se questiona, você corre atrás. E isso nunca mais é a mesma coisa para você, de fato. Bom, Carol, na verdade eu queria agradecer a oportunidade, você ter aceitado esse nosso bate-papo. É extremamente muito importante mostrar para as pessoas, para essa geração que está chegando, que elas não precisam limitar, né, seus sonhos. Pode sonhar à vontade, pode correr. Importante que você falou, trabalhar nisso todos os dias. Incrível falar com você. A gente ganha muito conhecimento com isso. E um prazer te conhecer. Muito obrigada por ter aceitado esse bate-papo, Carol. Eu que agradeço, de verdade. Quer deixar mais alguma mensagem? Bom, eu lembro que quando eu saí, né, foi antes de vir para Habitat, tudo isso, que eu pedi para sair do escritório, eu trabalhava, eu mandei um e-mail com o seguinte título de despedida: sonhos. Aí eu coloquei sobre isso. De novamente Einstein, né? Einstein pra mim é meu... Assim, é isso. É a frase dele. A vida é como andar de bicicleta. Para se manter em equilíbrio, você tem que estar em constante movimento.